Correr deste culto ao Senhor que foi se falado durante Páscoa, porque hoje é o dia da Páscoa, hoje é o domingo de Páscoa, e eu creio que o Senhor ele nos direcionou a fazer algo não muito diferente na palavra, porque ao decorrer da semana perguntei e direcionei a algumas pessoas: você sabe qual é o sentido da Páscoa? E recebi algumas respostas negativas, dizendo: não sei o significado da Páscoa. Então o Senhor ele me direcionou a uma palavra onde Ele toma o princípio da Páscoa. Essa palavra está descrita em Êxodo capítulo 12, no versículo 27. Você pode encontrar na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Durante 430 anos o povo de Israel ficou cativo na terra do Egito. Desde lá de trás de José, o povo vem sendo afligido durante 430 anos. Ele ficou no Egito. E durante um tempo ele começou a ser afligido, começou a ser escravizado pelos egípcios. Então o Senhor ele levanta um homem por nome Moisés, e ele dá uma ordenança. Ele diz assim: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, e convém a mim livrar o meu povo. Então Deus dá instruções, Deus dá graça para que Moisés tenha sabedoria para chegar, como chegar até o faraó, como chegar, como falar, como se apresentar até o faraó. Então Deus vai conduzindo a vida de Moisés para que ele pudesse fazer este feito. E passado algum tempo, o faraó ele endurece o seu coração para libertar o povo de Israel do Egito. Então Deus dá uma estratégia. Ele diz assim: eu vou enviar 10 sinais, 10 maravilhas sobre o povo de Israel, mas para os egípcios vai ser pragas. Para o povo de Israel vai ser sinais, vai ser maravilhas, mas para o povo do Egito vai ser praga. Então Deus envia uma a uma, para que o faraó amolecesse o seu coração e libertasse o povo de Israel. E quando chega o último sinal do Senhor para o povo de Israel, para a libertação do povo de Israel, o Senhor ele dá uma ordenância a Moisés. Ele diz assim: Moisés, você vai mandar o povo pegar um cordeiro. E este cordeiro, Moisés, o povo vai matar pela manhã. Ele vai separar o sangue, vai separar a carne, e o sangue desse cordeiro, Moisés, vai se pegar como se fosse uma esponja, vai passar nos umbrais da porta e vai adentrar na porta e não vai sair na noite. Você também, Moisés, vai ordenar o povo a comer ervas amargas, e também vai ordenar o povo a comer um pão sem fermento, um pão ácido. Então assim o povo fez, e o Senhor disse para eles: vocês vão celebrar a Páscoa. E assim eles fizeram, pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta. E o Senhor disse: porque de noite, Moisés, eu vou passar pelo Egito, e a porta que não estiver a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ali eu vou entrar e vou ferir o primogênito daquela casa, desde o homem até os animais. Então assim o povo obedeceu a palavra do Senhor por intermédio de Moisés, e assim o fez. Pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram na porta, e quando chegou a noite, o anjo do Senhor passou pela cidade do Egito. E aonde havia ali nas portas o sangue nos umbrais, o anjo passou por cima, e não entrou e não feriu. Daí está o significado da Páscoa, ou na tradução hebraica, a sua Pessa, que significa a passagem, significa pular. Ele pulou a casa do povo de Israel
que estava no Egito. Mas interessante é que essa ordenança não foi diretamente somente para o povo do Egito. Ele disse assim: eu vou passar por todo o Egito. É por todo o Egito. Então, se ali houvesse algum egípcio que obedecesse essa palavra, ele também se ligava a esse benefício de não ter o seu primogênito morto. Então assim o fez. O Senhor passou pelo Egito e feriu o primogênito, desde os animais até os homens. Mas interessante é que o Senhor, quando Ele dá essa ordenança ao povo de Israel, Ele diz assim: você vai celebrar, você vai festejar. Mas aqui há uma indagação, porque como eu vou festejar, sendo que ainda estou cativo, sendo que ainda estou vivendo um momento de aflição? Como festejar ainda no momento de aflição? Deus estava falando para aquele povo: ei, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Talvez alguém olhou para você e disse assim: está passando prova, está passando luta, está em necessidade, mas está glorificando, mas está adorando, mas está exaltando o nome do Senhor. Isso significa que você entendeu o que o Senhor tinha para a sua vida. Sabe, existem algumas situações na nossa vida que nós não entendemos. E ali nós recebemos uma ordenança. Olha só que engraçado. Estamos no mês de abril. E nesse mês foi proposto a nós fazermos um propósito, um voto ao Senhor de não reclamar, de não julgar, de não mentir. E muitas vezes a situação, ela pede uma murmuração. Muitas vezes a situação é tão insatisfatória para nós, que ela automaticamente no nosso coração surge uma murmuração, surge um julgamento. E ali o Senhor, Ele dá a ordenança para vocês: mesmo que a situação seja ruim, mesmo que a situação seja a pior de todas, festeje, celebre, porque o que há de vir depois, o que há de vir depois é muito melhor, é muito maior do que vocês estão vivendo hoje. É muito maior. O Senhor, eu acho interessante, porque na sexta-feira nós tivemos uma palestra sobre liderança aqui na nossa igreja. E o nosso amado pastor Marcos, ele disse assim: Deus, Ele só prepara o cordeiro quando tudo está preparado. E ele usou um texto bíblico muito notório aos nossos corações, quando Abraão pega seu filho Isaque e vão ao monte sacrificar. Só que Deus havia dado uma ordenança para ele: você vai sacrificar o seu filho. Então ele pega o cutelo, ele pega o fogo, ele pega a lenha e estão indo para o lugar do sacrifício. Então Isaque vira para Abraão e diz assim: pai, aqui já tem o fogo, aqui já tem o cutelo, aqui já tem a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão, ele vira para Isaque e diz assim: Deus preparará para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Eu entendo nesta palavra que Deus só vai preparar o cordeiro quando tudo estiver preparado, quando tudo estiver organizado. E essa foi a ordenança de Deus para aqueles hebreus que estavam na terra do Egito: vocês vão preparar a festa da Páscoa, vão preparar a comida, vão preparar a festa. Mas como festejar antes do momento feliz? Como eu vou comemorar um aniversário antes de chegar a data do aniversário? Como eu vou comemorar a conquista de um carro antes de comprar o carro? Como eu vou comemorar a conquista de uma casa antes de comprar a casa? Pois o natural é comemorar depois que as coisas acontecem. Mas o sobrenatural de Deus é comemorar antes das coisas que acontecem, porque somos cristãos, vivemos pela fé e não pela vista. Porque viver pela vista, sinceramente, é muito fácil. Viver à vista, viver somente aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu consigo palpar, aquilo que eu consigo tocar, é muito fácil, é muito simples. E não há sabedoria, não há surpresa, não há satisfação nisso. Imagina você estar vivendo um momento difícil na sua vida, e ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar,
você começa a se alegrar. Você começa a se alegrar, a dar glória, a dar aleluia. Ninguém vai entender nada. Ele está passando uma necessidade lá. Ele está pedindo dinheiro emprestado aqui. Ele está pedindo dinheiro, mas ele está adorando. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ele? Então nós vamos começar a ser exemplos para algumas pessoas. Então Deus dá essa ordenança ao povo de Israel: vocês vão celebrar a Páscoa, mesmo ainda que ela ainda não tenha acontecido. E assim eles fizeram. Pegaram um cordeiro, mataram o cordeiro, passaram na porta e entraram para dentro da casa. Chegou a noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito e feriu os primogênitos das casas em que não havia o sangue do cordeiro na porta. Eles comeram as ervas amargas. Essa é uma simbologia que Deus estava dizendo para eles: todos os anos, quando vocês comemorarem a Páscoa, vocês não vão comer o melhor bolo, não vão beber o melhor refrigerante, não. Mas vocês vão comer das ervas amargas, que é para se lembrar dos momentos amargos que vocês passaram na terra do Egito. Deus estava fazendo uma simbologia ao que eles passaram lá atrás. Necessariamente e atualmente é o que eles estavam passando no momento, porque a Páscoa ainda não havia acontecido. E Deus falou para eles: vocês vão comer o pão sem fermento. Um pão sem fermento, ele tem mais ou menos 3 vezes mais rapidez para se assar. Você coloca no forno, virou as costas, já está assado. É diferente do pão com fermento. Você tem que esperar ele crescer a massa. Você tem que esperar ele pegar volume. Deus estava dizendo para o povo de Israel: vocês têm que ter pressa de sair do Egito. Vocês têm que ter pressa. Tem que ser rápido. Não dá para ficar no Egito. O Egito parece ser bom. O Egito parece que tem benefícios, mas não tem. Porque o que eu tenho para vocês na terra nova, na nova Jerusalém, o que eu tenho para vocês é melhor, é maior do que vocês estão recebendo aqui no Egito. É por isso que vocês devem comer as ervas amargas, para se lembrar do que passaram no Egito. E assim eles fizeram. E o mais interessante desta palavra é que realmente tudo isso aconteceu. Os primogênitos dos israelitas, dos hebreus, não morreram. Daqueles que obedeceram a ordenança de passar o sangue no umbral da porta, não morreram. Então, após ali um tempo, eles ainda estavam no Egito, eles conseguem ser libertos do Egito, então saiam e vão em direção ao deserto, em direção à terra prometida. Mas sabe qual é o interessante deste fato, deste acontecimento? É que quando eles estavam no Egito, aqui eles já saíram, foram libertos. Quando eles saem do Egito, alguns egípcios ainda ficam lá. Imagina só alguém passando pelas casas dos hebreus. Já não tem mais nenhum hebreu lá. Todos já saíram. Agora parece que ficou um bairro lá no Egito vazio, porque já não tem mais ninguém lá. Mas imagine você agora passando pelas ruas aonde moravam os egípcios. E lá nas casas dos egípcios está a marca do sangue do cordeiro. Imagina o pensamento dos egípcios dizendo: ei, aqui morava um hebreu. E o filho do hebreu, o primogênito do hebreu não morreu, mas o meu morreu. Olha, ali ficavam alguns gados, ali ficavam alguns bois dos hebreus. E os bois dos hebreus não morreram, mas os meus morreram. Imagina a marca, olha só o poder da marca do cordeiro na vida de alguém. Já não tinha mais hebreu no Egito, mas a marca permaneceu no Egito. E aonde quer que passasse um egípcio, ele iria falar: aqui morava um hebreu. Aqui morava um hebreu. Olha a marca do cordeiro na porta. Sabe? Alguém, talvez no seu trabalho, na sua escola, talvez em algum lugar, amados,
Talvez em algum lugar que você passou, a marca do Cordeiro sobre a sua vida falou com alguém. Você passou e alguém disse: lá tem a marca do Cordeiro. Lá tem a marca do Cordeiro. Ei, imagina o arrependimento dos egípcios. Imagina o arrependimento deles, porque não creram na palavra, porque não creram na palavra por intermédio da vida de Moisés. Imagina o arrependimento deles. Puxa, se eu tivesse ouvido Moisés, meu filho não tinha morrido. Se eu tivesse ouvido aquela palavra, meus gados não tinham morrido. Imagina o arrependimento deles. Imagina quando eles estavam passando pelas casas, eles olhavam as marcas do sangue do Cordeiro e diziam: vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir o Deus dos hebreus. Amados, talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, na sua família, vai ter alguém que vai olhar para você. Vale a pena servir esse Deus. Mesmo na prova, mesmo na luta, está glorificando, está exaltando, não está murmurando, mas está sorrindo, está alegre. Vale a pena servir esse Deus. Porque mesmo se hoje está na prova, amado, um dia a prova acaba. E aí vem o momento do refrigério, o momento que o Senhor dá a provisão. Porque uma hora é certa que o Cordeiro vai aparecer. Eu não sei de qual linha, eu não sei de qual direção, mas vai aparecer o Cordeiro. É por isso que vale a pena, amado, ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui é um cordeiro, é um animal irracional que eles utilizaram à época. Cada família, cada casa devia pegar um cordeiro para si. Se tinha 10 casas, era 10 cordeiros. Se tinha 11, era 11. Cada um deveria pegar o seu. Se a família fosse pequena, poderia se ajuntar com o vizinho e falar: divide esse cordeiro comigo. E ali eles dividiam. E aí eles passaram o sangue do cordeiro na porta e receberam livramento. Esse é o maior, esse foi o princípio da Páscoa. Porque nesse versículo que lemos, Moisés está dizendo para o povo: ei, quando vocês alcançarem a terra do Egito, quando vocês alcançarem a terra prometida, os filhos de vocês vão ver vocês no mês, mais ou menos no mês de abril para nós, mas lá em Jerusalém, no mês de Abibe, que é mais ou menos entre março e abril, vão ver vocês matando o cordeiro, vão ver vocês comendo ervas amargas, vão ver vocês comendo um pão sem fermento, e vai perguntar para vocês: ei, pai, mãe, o que é isso? O que vocês estão fazendo? E vocês vão olhar para eles e vai falar: filho, senta aqui que eu vou te contar uma história. Senta aqui que eu vou te contar uma história. Porque certa vez nós estávamos sendo afligidos pelos egípcios e o Senhor deu uma ordenância para nós. E hoje nós comemoramos, nós celebramos, nós comemoramos todos os anos, filho. E isso vai ser por gerações. Isso vai ser por gerações e gerações. Esse é o princípio da Páscoa. A libertação do povo de Israel. Alguns anos se passaram, eles continuaram tendo essas tradições lá em Jerusalém, e começou a se expandir ali no território. E como foi dito aqui, Jesus, ele era um judeu, então ele participava das tradições judaicas, e ele participava ali da Páscoa, onde nós podemos ler em Lucas, no capítulo 22. A partir do verso 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, ou a Páscoa, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, porque a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes responderam: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz:
onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Jesus agora, no seu momento de Páscoa com os seus discípulos, ele faz como uma tradição fora dita, que ele havia preparado a Páscoa com os seus discípulos e comeram a Páscoa. Só que há um momento aqui significativo na história, é que essa Páscoa em que ele comemora com os seus discípulos, não tem o cordeiro imolado. Nessa Páscoa só tem o pão e o vinho. Ora, foi dito aqui que nós comemoramos a Páscoa todo primeiro domingo do mês, que é onde nós nos assentamos na mesa do Senhor para celebrar a nossa Santa Ceia. Mas aqui Jesus ainda não tinha sido levado ao Calvário, ainda não havia sido morto, ainda não havia ressuscitado. Ele apenas estava comemorando a Páscoa tradicional judaica com os seus discípulos. Mas há interessante aqui, porque Jesus, ele dá um novo significado, uma nova direção à Páscoa. Porque a Páscoa era para lembrar da libertação do povo de Israel para saírem até a conquista de uma nova terra. E o povo, eles murmuravam no meio do caminho. Então aquilo que não era para eles fazerem antes de acontecerem a libertação, eles estavam fazendo depois que aconteceu a libertação. Depois que eles foram libertos lá do Egito, já não havia mais brechas para que eles pudessem murmurar, porque eles já alcançaram tudo aquilo que eles desejavam. O Senhor ouviu a aflição deles, levantou Moisés, libertou o povo, mas o povo ainda continua murmurando. Depois de muitos anos, Jesus ele vem e ele dá uma nova direção à Páscoa, porque esta primeira Páscoa, ela é direcionada só para o povo de Israel. Só havia israelita no Egito, não havia brasileiro, não havia espanhol, não havia português, não havia inglês, não, só havia israelita. Então Jesus, ele percebe, então ele dá uma nova direção à Páscoa. E ali ele está sentado com os seus discípulos, comendo a Páscoa, e ele diz: tomai o vinho, que é o meu sangue. Comei a carne, comei o pão, que é a minha carne. Então ele dá uma nova significado para a Páscoa. Após eles comerem a Páscoa, ele dá uma direção: olha, alguém que está aqui vai me trair. Então o traidor levanta, sai e traz Jesus. Jesus dá mais algumas ordenanças aos seus discípulos, e ele sente, como de costume, ele vai para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. Ele vai orar. Ele vai orar ao Pai com os seus discípulos. Alguns discípulos eles deixam um pouquinho mais afastado, chama Pedro, Tiago e João, fica um determinado ponto e ele vai um pouco adiante sozinho. Então ele começa a orar, ainda no mesmo capítulo, Lucas capítulo 22, a partir do verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes:
Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Neste momento da história, Jesus já comeu a Páscoa com seus discípulos. Agora ele vai para o monte do Getsêmani. Ele vai para o jardim do Getsêmani para orar. Mas como era de costume ele estar neste monte, esta oração já não era mais como a oração que ele iria lá de costume. Porque ele vira para os seus discípulos e ele diz assim: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Aquela oração é diferente, não é como as outras vezes que ele subiu no Monte das Oliveiras para orar. E nessa oração, Jesus ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. No início falamos sobre a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro na porta. Na Páscoa de Jesus não tem cordeiro, ele dá uma nova direção à Páscoa. Ele é o próprio Cordeiro, mas aonde está o sangue do Cordeiro? Porque é necessário que houvesse sangue para que eles fossem libertos da morte. E ali Jesus, na sua primeira referência ao Cordeiro Santo, ao Cordeiro imaculado, sem mancha, ele faz a primeira referência. E é interessante porque há 4 evangelistas que descorrem a vida e o ministério de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas somente Lucas ele vai fazer menção deste fato, deste acontecimento. Enquanto ele orava, as suas lágrimas, o seu suor se transformava em gotas de sangue. E qual é o significado disso aqui para nós? Essa é a primeira marca que o Cordeiro deixou na terra. A primeira marca, o primeiro sangue que foi derramado na terra. E por que os outros 3 evangelistas não fazem menção desse acontecimento? Porque Lucas é médico. Ele entende alguns conceitos, ele entende alguns fenômenos do corpo humano. Então ele vai dizer assim: olha, os outros evangelistas, eles não interpretaram esse acontecimento porque eles entendiam que isso era impossível de acontecer. Porque no original hebraico, aqui nós estamos vendo gotas de suor, de sangue. Mas no original hebraico, eles utilizam uma palavra chamada coágulo de sangue. Para alguns que conhecem um pouco de área da saúde, medicina, sabem que o coágulo, ele não expele para fora. O coágulo, ele fica de uma forma interna do corpo. Então os evangelistas, eles interpretaram isso como algo que era impossível de acontecer. Mas Lucas, porque é médico, ele entendeu a possibilidade disso aqui acontecer. Eu já quero dar uma direção para você. Eu não sei se em algum momento da sua vida você tentou parar. Eu não sei se em algum momento da sua caminhada com Cristo você já foi marcado pelo Cordeiro. Você já foi selado pela marca do Cordeiro. E não sei se em algum momento da sua vida você já pensou em parar. Mas eu te digo que você está proibido de parar. Como assim? Como assim eu estou proibido de parar? Porque nós só paramos, nós só desistimos quando chegamos no nosso limite. Quando chegamos no nosso auge. Daqui não consigo ir mais. Daqui não consigo prosseguir mais. Aqui é o meu limite. Mas eu te digo, se você já suou o sangue, você levante a mão e por favor me pare. Mas se você ainda não suou sangue, eu vou te explicar isso daqui. Lucas, ele entende essa possibilidade do corpo humano suar sangue. Ele entende porque na nossa pele, a nossa pele tem algumas camadas. E dependendo do corte que recebemos na nossa pele, há sangue. Se o corte for mais profundo, é necessário um pouco mais de cuidado, talvez um ponto. Se o corte for um pouco mais superficial, somente um band-aid resolve. Mas aqui não há corte, não há feridas em Jesus ainda. Ele está orando, está de joelhos dobrados, orando no jardim do Getsêmani. Lucas, ele entende pelo fato da medicina que na nossa pele existem algumas camadas. Então ele vai entender que na nossa pele tem as glândulas sudoríparas.
Nome diferente, né? As glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor. Só que ao lado e junto dessas glândulas sudoríparas, há vasos sanguíneos. Só que esses vasos são um pouco mais finos do que os vasos que estão internamente do nosso corpo. E Jesus, ele chega a um nível extremo que as gotas de suor do seu rosto, ele se transforma em sangue. E olha só que interessante. Quando nós chegamos a um estado de espírito do mais alto, o mais ponto elevado da nossa vida, do nosso emocional, do nosso físico e também do nosso espiritual. Há 3 pontos para que uma pessoa possa suar sangue. O seu suor possa se transformar em gotas de sangue. E o primeiro deles é o abalo moral. O primeiro ponto específico aqui, para que a pessoa consiga suar sangue, é o abalo moral. Jesus, ele está orando ao Senhor. E aqui não fala muito o que o Senhor revelou a Jesus, mas fala o que ele disse para Deus. Ele disse assim: Pai, se for possível, se houver aqui alguma alternativa, por favor, passa de mim este cálice, mas por todavia seja feita a tua vontade. Eu acredito que nesse momento Jesus, ele está tendo uma percepção de tudo o que ele vai passar. Jesus era um judeu. Jesus, ele era nacional da região onde ele estava. Mas o primeiro motivo para suar sangue é o abalo moral. Imagina você chegar no seu bairro, chegar na sua cidade, no seu trabalho, e todos, sem exceção, todos olharem para você e começarem a caluniar você, começarem a difamar você. Olha, ele é ladrão, olha, ele é bandido, olha, ele é mentiroso, olha, ele é adulto. Imagina o estado de espírito que você vai ficar. Pessoas que um pouco antes estavam admirando você, pessoas que um pouco antes estavam aplaudindo você, agora estão te chamando de mentiroso, agora estão te chamando de um grande líder de rebelião, agora estão caluniando você. Esse é o primeiro ponto específico para se suar sangue. O segundo ponto é o medo extremo. Você sentir um medo dentro da sua alma, dentro do seu psicológico, para você suar sangue. Esse medo, eu acredito que tenha sido os afligelos, os flagelos, a crucificação, a lança e o espancamento na casa do sumo sacerdote. Esse foi o segundo ponto específico. O terceiro ponto específico para suar sangue é o abalo físico. Talvez ele conseguiu ter a percepção de tudo o que ele vai passar lá na frente. Talvez ele conseguiu olhar e perceber tudo o que ele via passar lá na frente. Jesus, ele foi um réu diferente dos demais. Ele não só recebeu 40 chibatadas, 39, porque os carrascos, os fariseus eram tão duros, eles eram tão maus, que a tradição mandava dar 40 chibatadas, mas deram 39, porque diziam, ele não pode morrer com as chibatadas, ele tem que morrer lá na cruz, então vamos dar 39. A partir desse ponto, Jesus, ele chega no seu mais alto nível, ele chega no seu mais alto nível como ser humano, como corpo, como homem, ele chega no seu mais alto nível. Então o seu rosto, a sua pele começa a suar sangue. Mas como isso é possível? Na nossa pele tem as glândulas sudoríparas, ao lado dela tem os vasos sanguíneos. E por se aumentar a pressão do corpo, por chegar no nível mais alto, a pressão do corpo ela aumenta e esses vasos eles se dilatam de uma forma que realmente acontece alguns coágulos dentro do corpo. Acontece como se fosse ali chamada uma hemorragia. E o nome desse acontecimento é hematitrose, que é você suar sangue. O sangue se expelir do seu corpo sem a necessidade de um corte. Então Jesus ele chega no seu mais alto nível.
E é por isso que eu digo para mim e para nós, que nós estamos proibidos de parar. Porque pelo menos eu nunca suei sangue. Eu nunca cheguei no meu mais alto nível de estresse, de medo, de abalo físico, abalo moral. Não. Talvez 1 ou 2 já tentaram me caluniar, mas isso não foi o suficiente para me fazer parar. E essa é a marca do Cordeiro, a primeira marca que o Cordeiro deixou na terra, no monte, no jardim do Getsêmani. Foi a primeira marca que o Cordeiro deixou, para que nós pudéssemos entender até o ponto que nós podemos chegar. Até o ponto em que nós podemos chegar. Jesus, ele transforma seu suor em gotas de sangue. Ao longo da história, ao longo da trajetória, Jesus é preso. E para alguns poucos que sabem, a nossa pele, ela é o maior órgão que temos no nosso corpo. E não há possibilidade de suar apenas com as mãos. Não há apenas a possibilidade de suar apenas com o rosto ou com os braços, não. Mas o nosso suor, ele é transmitido por toda a nossa pele. Ou seja, se o rosto de Jesus, o suor do rosto de Jesus estava transformado em sangue, o seu braço também, as suas mãos também, os seus pés também, a sua perna também. E quando Jesus ele vai ser preso, vai vir uns servos do sumo sacerdote, quando encostar no Cordeiro, vai ser marcado pelo sangue do Cordeiro. Talvez você não entendeu isso daqui. Lembra lá dos egípcios? Quando viram a marca, mas a marca estava na porta, a marca não estava nas pessoas ainda. E por passar ali, olharam e viram, aqui morava um hebreu, porque tem a marca. E quando foram pegar Jesus, tocaram em Jesus, talvez as pessoas estavam ao redor, não estavam entendendo a suprema do que estava acontecendo ali. Eles estavam tocando e sendo marcados pelo sangue do Cordeiro. A época, o óleo, o perfume, era uma das especiarias mais caras e mais preciosas da época. Mas aquelas pessoas, aqueles servos do sumo sacerdote, estavam sendo marcados pela mais alta especiaria, pela mais alta marca que eles pudessem receber. E não estavam percebendo isso. Não estavam se atentando a isso. Olha, lembra lá? Se os egípcios tivessem ouvido a palavra de Moisés, os filhos deles não teriam morrido. Se os servos do sumo sacerdote tivessem entendido quem eles estavam tocando, se eles tivessem entendido qual era o sangue que ele estava sendo marcado, com certeza eles tinham parado na hora e teriam feito assim como o povo hebreu fez. Depois de ouvir a instrução de Moisés, todo o povo se dobrou e adorou ao Senhor. Aleluias. Então Jesus é preso, mas antes de ser levado ao réu, antes de ser levado a Pilatos, ele dá uma passada lá na casa do sumo sacerdote. E é por isso que eu falei para você que Jesus, ele foi um réu diferenciado dos demais. Porque antes de ser levado realmente para o seu julgamento, ou apenas para a sua análise, para ser julgado apenas para olhar e ver se realmente ele era digno de ser julgado, ou se era digno de ser morto, ele deu uma passada na casa do sumo sacerdote, que era como se fosse o pastor presidente da época. Então eles tramaram ali, e naquele momento, eles começaram a agredir Jesus. Aqui há uma circunstância muito legal. Por quê? A veracidade dos evangelhos se cumpre a partir desse momento. Porque Mateus, ele ilustra esse acontecimento quando o sumo sacerdote, os servos do sumo sacerdote, começam a esbofetear a cara de Jesus, o corpo. E aí ele vira para Jesus e diz assim: olha, agora profetiza quem te bateu. Não dá para entender eu dar um soco na cara de alguém e falar para ele: profetiza quem te bateu.
A veracidade do evangelho é comprovada a partir deste ponto. Porque Lucas, ele explica o porquê desse acontecimento. Lucas, ele diz assim: quando levaram para a casa do sumo sacerdote, tamparam o seu rosto, bateram nele e perguntaram: agora profetiza, quem foi que te bateu? Um detetive sendo interrogado, perguntaram para ele: olha, por que você se tornou cristão? E ele disse assim: olha, uma das técnicas do interrogatório é ver se todas as testemunhas têm a mesma versão da história. A mesma versão da história. Vou perguntar para um, vou perguntar para outro. Se a história se diferenciar, quer dizer que o acontecimento é mentira. Mas a veracidade do evangelho é comprovada nesse ponto, porque Lucas e Mateus, eles não andaram junto com Jesus, mas eles escrevem histórias relativas sobre a verdade de Jesus. E o que um não tem de informação, o outro complementa. Essa é a veracidade do evangelho. Jesus, ele é esbofeteado pelos servos do sumo sacerdote, e aí depois ele vai levado até o Pôncio Pilatos, até o governador da época, para julgar as causas ali. Então ele é julgado, e ao invés de escolher o verdadeiro ladrão, que seria Barrabás, o povo escolhe Jesus. Jesus é morto, e ele é crucificado numa cruz que não era dele. Ao longo da história, Jesus, ele já havia suado sangue. Talvez você vai saber disso aqui, algo muito simples. Quando nós perdemos uma certa quantidade de sangue do nosso corpo, nós ficamos um pouco mais fracos. E aí Jesus, antes de ser julgado, antes de receber os 40 às 39 chibatadas, ele vai ser espancado pelo servo do sumo sacerdote. Depois ele vai ser afligido com as 39 chibatadas, ou seja, talvez nós podemos ter a percepção que Jesus já sofreu um pouquinho. Então ele é levado, dá a cruz para ele, que não é dele. Então ele começa a andar pela via dolorosa até o Calvário. Só que ao longo do caminho, a cruz é tão pesada que ele começa a deixar cair. Ele começa a deixar cair no chão. E alguém empurra um certo Simão Cirineu, fala: vai lá ajudar ele. Se aqueles servos que prenderam Jesus soubessem quem ele estava tocando, se aqueles servos que bateram em Jesus soubessem quem ele estava batendo, se aquele Pôncio Pilatos soubesse que ele estava crucificando, eles não teriam feito isso. E se Simão Cirineu soubesse quem ele estava ajudando a carregar aquela cruz, nesse ponto da história, Jesus já está com seu corpo inteiro molhado de sangue. Ele ainda vai ser chicoteado, vai sujar um pouco mais de sangue. E aí no momento da trajetória até o Calvário, vai direcionar alguém e vai falar: ajuda ele. Talvez aquela pessoa vai olhar ele todo sujo de sangue, todo machucado. Vou sujar minha roupa. Aleluia. Ele vai ser marcado pelo sangue do Cordeiro Pascual. Ei, amados, é o Cordeiro, lembra lá? Era necessário o Cordeiro para haver libertação. Era necessário o Cordeiro para haver remissão. E Jesus, ele é pendurado no madeiro. Após algumas horas, uma das mortes mais rápidas da história foi a morte de Jesus naquela cruz. Então o corpo dele é tirado, é levado ao sepulcro. Ali Nicodemos e mais alguns outros, José de Arimateia, separam e preparam um sepulcro para Jesus, e ele é sepultado lá naquele lugar. Fecham, selam a porta e colocam um guarda na porta. Então Jesus, passa sábado, começa domingo de manhã, as mulheres, como era de costume, iriam lá ungir o corpo de Jesus, porque era uma tradição para que o corpo não começasse a feder, não começasse a encher de bactérias. Começaram a passar óleos
Só que quando ela chega lá, tem um homem de branco e fala: ele já não está mais aqui, ele já ressuscitou. O nosso Cordeiro ressuscitou. Aleluia. Se você pode um pouquinho deixar um pouco de lado essas questões tradicionais que nós temos e refletir um pouco sobre a nossa verdadeira Páscoa. Porque é uma Páscoa em que nós comemoramos mensalmente, mas é uma Páscoa que nós devemos ter em nosso coração diariamente. Ei, você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Aonde quer que você vá, o Cordeiro, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Então, notoriamente, você vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: ali tem o sangue do Cordeiro. Eu também quero servir esse Deus. Eu também quero servir esse caminho. Eu também quero ser assim. Aleluia. E essa é a nossa verdadeira Páscoa, em que o nosso Mestre se entregou numa cruz, em que o nosso Mestre se entregou numa cruz em favor da nossa vida. Porque assim como era utilizado um cordeiro para a salvação no Antigo Testamento, agora é utilizado apenas um único cordeiro em favor do mundo inteiro. Porque apenas um único cordeiro foi suficiente para remir todos os nossos pecados. E que nós possamos ter isso em nossos corações, amém? Como de costume. E eu quero glorificar ao Senhor por esta oportunidade. E como hoje é um culto de missões, eu gostaria de convidar a equipe de missões para entregar apenas uma lembrança.